Você sabe qual que é a diferença entre kernel space e user space em sistemas Linux? Em tempos onde nós temos Docker, containers, aplicações serverless, sistemas embarcados IoT Linux, baseados em Linux, é muito importante saber essa diferença. Se você quer saber mais sobre kernel space e user space para Linux, fica comigo. Opa pessoal, Matheus Castelo aqui e hoje a gente vai conversar um pouco do que é kernel space e user space em sistemas Linux. Bom, a primeira coisa é a gente entender o que é uma distribuição Linux. E isso é um assunto um pouco polêmico, mas a definição mais simples que eu gosto é que uma distribuição Linux é uma coleção de utilitários, de programas utilitários, e geralmente entre esses utilitários a gente tem um gerenciador de pacotes que nos ajudam a instalar esses utilitários em bibliotecas e manter elas sempre atualizadas. E esses utilitários, esses programas, essa coleção de programas rodam em cima de um kernel Linux. Bom, já fazendo uma análise aí bem rápida sobre essa definição, a gente consegue dividir ela em duas partes, os programas utilitários e o kernel Linux. E na literatura técnica, essas duas partes têm alguns nomes, A parte dos utilitários, dos programas utilitários, são chamadas de user mode ou user space. E a parte do kernel, kernel space ou kernel mode. Bom, e é importante ter essa divisão, certo? Porque é o kernel e somente o kernel que tem acesso ao hardware. É o kernel que gerencia a memória, é o kernel que gerencia a I/O, é o kernel que gerencia os processos que vão rodar o user space. Até mesmo o hardware, o processador, ele tem modos de execução privilegiadas para o kernel space e modos de execução não privilegiada para o user space. Cada processador ou cada família de processador vai ter um jeito diferente de fazer esses modos de execução. Intel x86 ou ARM vão ter nomenclaturas, instruções diferentes para esses modos de execução. Eu não vou me aprofundar nisso nesse vídeo, mas seria um assunto legal para um vídeo mais para frente. Bom, ok, user space está isolado do kernel space, certo? É o kernel space que roda os processos, que dá os recursos para o user space poder executar os seus utilitários. Só que o user space também tem que requisitar e executar algumas coisas que precisam de recursos do hardware, do que o kernel que está gerenciando. E aí esses dois caras que estão isolados, user space e kernel space, eles conversam através de syscalls. E geralmente o cara que está programando, você que está programando o seu programa em user space, isso fica transparente para você. Nós temos um monte de bibliotecas que abstraem essas chamadas de sistemas, essas syscalls, para o kernel. Então agora que a gente já sabe dessa diferença, é importante notar que quando a gente fala de Ubuntu, Debian, Deepin, Manjaro ou todas essas outras distribuições Linux, a maior diferença entre elas é na verdade no user space, Os programas, serviços, utilitários que eles estão rodando em user space. O kernel Linux, a grosso modo, é o mesmo. E eu consigo rodar sem maiores problemas qualquer distribuição Linux com o mesmo kernel. Bom, para exemplificar isso na prática, eu estou aqui hoje com uma Raspberry Pi, certo? E estou rodando nela o último Raspbian, a distribuição Linux para que a Raspberry Pi Foundation fez baseada no Debian, só essa última versão é baseada no Debian 10 Buster. Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, utilizando o mesmo kernel, tá certo? Que eu estou utilizando aqui no Raspbian, eu vou botar um Ubuntu 19.10, a última versão do Ubuntu, para a arquitetura ARM. Para vocês verem na prática essa divisão entre user space e kernel space. Bom, eu tenho que mostrar para vocês aqui como é que está dividido as partições aqui do nosso SD card, tá? Eu tenho 3 partições no meu SD card, Na verdade, quando a gente flash, quando a gente grava a imagem do Raspbian no nosso SD card, a gente só tem essas duas partições. A partição 1, que é a partição de boot, e essa partição de boot é montada aqui. E esse cara tem os arquivos de inicialização e o arquivo do kernel Linux. Olha só, esses caras aqui, que são os arquivos do kernel. Bom, eu não vou me aprofundar em como é que funciona esse processo de boot, porque eu já fiz um vídeo sobre o processo de boot da Raspberry Pi, vai aparecer aqui no card e vou deixar também bem aqui na descrição.
A outra partição, a partição 2, é o que a gente chama de rootfs. É o rootfs, né, que o kernel utiliza como base para inicializar o user space, para inicializar os processos de usuário. Então, olha só, essa partição aqui, olha só, ela está montada na raiz, que é esses caras aqui. São esses arquivos aqui, essa estrutura de diretórios, né, que é a base do nosso user space Raspbian. E aí eu tenho a partição 3, que eu que montei essa partição aqui. Eu peguei o SD card e dividi mais uma partição e coloquei um Ubuntu 19.10 aqui, só o rootfs, só o que a gente precisa, né, para rodar o user space do Ubuntu. Olha lá, se eu listar ele aqui, olha lá, é a arquitetura de diretórios, certo? Que eu preciso para rodar o Ubuntu 19.10. Tanto, olha só, se eu verificar esse arquivo aqui, olha, na minha raiz do Raspbian, ele vai me falar, né, que é um Raspbian. Agora, se eu fizer isso lá na raiz da partição 3, olha lá, ele vai me falar que é um Ubuntu. Bom, mas beleza, eu tenho duas partições, uma partição que está com o user space, né, com o root file system do Raspbian, e uma outra partição que está com o user space root file system do Ubuntu. Mas eu estou rodando o Raspbian agora. Eu tenho de alguma forma falar para o kernel, na hora que ele for inicializar, qual que é a base, qual que é a partição base do root file system que eu quero inicializar, qual que é a base do user space que ele vai inicializar. E no Raspberry Pi, esse argumento é passado para o kernel a partir desse arquivinho aqui, o boot command line txt. Se a gente for ver aqui esse argumento aqui, olha só, essa variável, né, root, olha só, ele está passando a partição 2, dev mmc blk0p2, ou seja, o root file system do Raspbian. Agora, se a gente trocar esse negócio aqui para a partição 3, que é a do Ubuntu, vou salvar esse arquivo e vou pedir para o Raspbian, né, para o kernel rebootar aqui. Bom, ele vai reinicializar, o kernel está subindo de novo. E olha só que legal, agora a gente está no Ubuntu 19.10. Se eu der um new fat aqui, olha lá, é um Ubuntu 19.10 e eu estou utilizando o mesmo kernel. Eu só peguei uma imagem base do Ubuntu 19.10 ARM, para arquitetura ARM, coloquei na partição 3 aqui, olha só, e mandei o kernel dessa vez inicializar o meu user space, o meu root file system a partir da partição do Ubuntu e pronto. Eu tenho o Ubuntu rodando agora do user space ao invés do Raspbian. Então chegamos à conclusão de que uma distro Linux é um conjunto de kernel space e user space. E quando a gente fala nas diferentes distros Linux, Debian, Ubuntu, Manjaro, Deepin e tantas outras distribuições Linux, a maior diferença está em como o user space é arquitetado. Que utilitários que a gente tem ali, versões de biblioteca, serviços que estão rodando. Interface gráfica é uma coisa também que difere bastante entre uma distribuição e outra. Mas o kernel é uma coisa muito comum. O kernel Linux é uma coisa muito comum. Pode ser que uma distribuição utilize uma versão de kernel diferente uma da outra. Às vezes uma comunidade tuna o kernel para rodar melhor naquela distribuição. Mas se você pegar um kernel genérico, por exemplo, que nem esse que eu peguei aqui da Raspberry Pi, você consegue rodar todas essas distribuições, esse user space em cima do mesmo kernel, como a gente viu aqui na prática. Bom pessoal, é isso. Agora você já sabe o que é kernel space e o que é user space. E esse vídeo é muito importante para os próximos vídeos que a gente vai ter aqui no canal. No próximo vídeo eu vou falar sobre fatos de Docker Containers Linux e como o Docker utiliza essa definição do que é kernel space e do que é user space para montar vários user spaces. Então, não se esquece de clicar aqui no sininho, né, para receber notificação dos próximos vídeos. Gostou desse conteúdo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o seu dislike. Comenta aí embaixo o que você não gostou, comenta aí também o que você gostou. E se você não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.